Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E seja bem-vindo aqui, tá bom? Ao canal Voz que Clama no Deserto. E aqui é o nosso quadro Estudando Juntos, que acontece toda segunda-feira. E quadro esse que se trata do conteúdo da lição dominical, que será tratado em sala de aula no próximo domingo, na classe dos adultos. E o propósito desse canal é justamente proporcionar a você que ainda não tem a revista, você que não pode, que não vai comprar a revista e que também não vai poder estar na sala de aula, né? Escola dominical, aí do seu ministério, que usa aí como esta lição como revista material aí da CPAD, né? Da cada publicadora Assembleia de Deus. Você pode estar por aqui conhecendo esse conteúdo na íntegra, tá bom? Para tanto, estamos aqui dentro desse quadro, né? Estudando juntos, foi criado para isso. O tema central desse trimestre, que nós estamos agora no terceiro trimestre, né? É a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E o tema oportuno, né? Estaremos conhecendo o conteúdo aí, a lição número 4, que será tratada no próximo domingo na sala de aula, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Estamos tratando aí, né, das características, né, biográficas, históricas, né, reais da Igreja de Jerusalém, né, que nos é importante para que nós, como igreja, diante do nosso ministério, possamos aí seguir este mesmo exemplo e aprender muito, né, ali com a igreja que começou ali em Jerusalém, tá bom? Então esta igreja, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos estar conhecendo esse conteúdo e antes vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por essa tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, ó Pai, precisamos, Senhor, pelo mínimo, ou pela proporção que assim for possível, temos esta mesma condição espiritual pela qual a igreja que começou ali para em Jerusalém, ela tinha, e por conta dessas características, quais delas vamos estar, Pai, tratando nesta aula hoje, foi que fez com que essa igreja ela fosse uma igreja triunfante, um triunfalismo, um triunfalismo garantido pelo próprio Senhor, que ele disse, quando disse, o teu santo filho, quando esteve aqui entre nós, Pai, que ele edificaria a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. E esse triunfalismo bíblico, é justamente o triunfo da igreja, o triunfo espiritual que o Senhor garantiu para a igreja. E para isso precisamos estar, Senhor, sobre o domínio. Estar cheio do Espírito Santo é estar sobre o domínio. Já não é mais o Espírito Santo residente, Pai, mas é o Espírito Santo presidente, presidindo em nossos corações. Já não é mais, Pai, o Espírito Santo consolador, mas também o Espírito Santo como empoderador das nossas vidas, para que assim possamos fazer por excelência e cumprir a vocação pela qual o Senhor tem nos chamado. Faz isso, Pai, faz-nos compreender tudo isso, nos ajuda, nos enche do teu Santo Espírito, nos concede, Senhor Jesus, dons espirituais e ministeriais. Faz isso, Senhor, em nosso meio, para que nós possamos manter
Senhor, esta mesma impetuosidade pela qual tinha a igreja do seu princípio, a igreja de Jerusalém. Faz isso, Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora abrir o PowerPoint para conhecer o conteúdo, tá bom? Então você possa ficar conosco até o fim, tá bom? Uma igreja cheia do Espírito Santo, texto áureo, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui foi um momento já, né, capítulo 4 de Atos relata, um momento já atuante da igreja, aí no caso contextual, né, pela ação e a pregação evangelística, né, como também apostólica, de João e de Pedro, que foram inquiridos pelas autoridades eclesiásticas judaicas para que não pregasse o nome do Senhor Jesus. E nos diz o texto bíblico, né, que depois que eles deram essa proibição e libertaram ali, né, os nossos irmãos, né, João e Pedro, a Bíblia, juntamente com os que estavam com ele, diz-nos a Escritura que eles oraram. Então, uma primeira lição que nós temos nesse conteúdo, a partir aqui do texto áureo, amado e querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, é que precisamos ter um altar. O altar de oração é um altar que revela dependência. Um altar que revela a consciência das nossas limitações. Mas também um altar que revela o entendimento de que fazer a obra, né, falar do nome do Senhor Jesus, atuar como igreja do Senhor Jesus, não faz parte de algo humano. Não faz parte de uma convicção e de uma atitude meramente humana. Não é algo que parte da sabedoria e da qualificação humana. Por mais que o Senhor nos abençoa com os membros que fazem parte de um ministério e que têm consigo dons naturais, né? São profissionais, então de muito útil eles nos são, e são irmãos abençoadores, né? que abençoa cada ministério dentro da sua especialidade específica. Isso é um fato. Porém, no que diz respeito ao contexto vocacional da igreja, o altar de oração revela esta consciência de que carecemos do poder de Deus, carecemos de ser cheio do Espírito Santo, carecemos de ter a sensibilidade e a direção de Deus. Nós vemos esta realidade diante do ministério apostólico e evangelístico missionário do apóstolo Paulo. A cada passo de Paulo ele era guiado pelo Espírito Santo, a ponto até mesmo, tanto na questão do ânimo, quando Paulo estava, né, em uma certa feita em um barco, preso, a palavra de Deus diz que o Senhor se manifestou a Paulo, dizendo que nem ele, nem um daqueles que estavam sobre aquele barco iriam morrer. Então, ser cheio do Espírito Santo, a sua esfera, o seu alicerce, é o altar de oração. Dentro dessa compreensão. E vemos também, concluindo aí o raciocínio, aqui fundamentando essa realidade e essa verdade, é que Deus constantemente falava com Paulo. Que ele tentava, e observe bem o que o Senhor está nos querendo falar nesse momento. Que ele falou, ele intentou ir. Paulo ele foi chamado, Paulo ele foi vocacionado quando o Espírito Santo disse: separai para mim Paulo e Barnabé,
para a obra que tenho chamado. E diante dessa vocação e dessa chamada, Paulo tinha o intento de Paulo ir a algum lugar, no sentido do exercício do seu ministério, totalmente normal, louvável. Mas ainda assim, dizem-nos as Escrituras, através dessa experiência que foi registrada em ato para o nosso entendimento. Diz a Bíblia que o Espírito Santo disse para Paulo e impediu que Paulo fosse. Não, isso não foi só uma vez. Então observe o tanto quanto nós, como igreja do Senhor, precisamos ter essa sensibilidade. Temos essa direção. Não é somente poder. Não é somente o empoderamento do Espírito Santo. Isso é louvável. E esse empoderamento não é para nos colocar sobre os holofotes. Esse empoderamento, ele nos leva a fazer com excelência e com eficácia o cumprimento do ID e daquela missão específica pela qual o Senhor venha nos imbuir, venha nos delegar. Então o altar de oração também representa essa convicção de que não é na força do nosso braço, mas é na direção de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E a convicção que nós temos já diante do texto áureo, quando ciente de tudo isso e muito mais, que poderíamos falar da importância de que o alicerce tem que ser pela oração, o conhecimento ele é necessário e ele segue depois. Porque pelo que Pedro disse, ela é um segmento. Ele diz, crescei na graça, esse é o primeiro ponto. E crescei no conhecimento. Porque o poder de Deus sem conhecimento, nós caminhamos para um fanatismo. Nós caminhamos para um vitupério, a sermos tratados por louco. Achar que em todo momento Deus tem que falar, quando há momentos que pelo preparo e pela capacidade que o Senhor já nos deu em experiência e em um exercício devocional da palavra, temos condições de pregar, temos condições de falar algo da palavra de Deus. Porém, também, o conhecimento sem o empoderamento do Espírito Santo, sem o poder de Deus, nós demandamos para um academicismo. Caminhamos a passo largos para um formalismo, tendo o perigo até mesmo de sermos infectados pela lepra do legalismo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a compreender que para fazer a obra de Deus, nós precisamos do altar de oração. Tendo a certeza que assim, dentro dessa consciência, o Senhor há de falar conosco, como nós vemos aqui na sequência. Eles não ficaram vários dias orando. Tinham acabado de sair daquele episódio de perseguição, de resistência à obra do Evangelho, e diz-nos a Escritura que ali reunidos fizeram oração, clamando ao Deus que criou o céu e criou a terra. E diz-nos as Escrituras que a partir do momento que eles encerraram aquela oração, o lugar estremeu. Não foi uma ficção, não foi uma visão, foi literal. Diz a palavra de Deus que aquele lugar tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a, com intrepidez, pregar a palavra de Deus. Verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Vamos lá? Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão.
E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Isso aí foi no final do que nos relata esse capítulo 4. E disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, o teu servo. Deixa eu só ver aqui o negócio. Que disseste pela boca do teu servo. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Olha só. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, olha só, com ousadia a palavra de Deus. Então, no versículo 31 já dá para nós, né, se é superficialmente ou não, mas dá para nós termos o equilíbrio em determinarmos ou fazemos menção do que seria uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Então, o que vemos aqui que necessariamente ser cheio do Espírito Santo, e biblicamente falando, que acabamos de ler, não é falar em línguas. Observe a colocação que eu estou chamando você para o conhecimento desse conteúdo e essa reflexão. Ser cheio do Espírito Santo, nós vimos, eu faço até questão de voltar, ó, é suportar aflições, orar com poder e usar no testemunho cristão. Então, a esfera que a Bíblia traz como conceito do termo ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, e sim está sendo capacitado para agir com resignação frente aos embates, aos obstáculos, aos desafios diante da convivência e da carreira cristã. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de consagração a Deus, com respeito a orarmos, quando acordarmos, quando deitarmos, quando estamos à mesa da provisão e tantas outras oportunidades, a fazer um serviço para o Senhor, para o reino de Deus, pela sua direção e total dependência. Como também ser cheio do Espírito Santo, como diz a verdade prática, eu estou tomando de lá esses conceitos, é ousar o testemunho cristão. Não é sermos cristão 007. Que na igreja nós somos, quem olha para nós, principalmente por conta das vestes, pô, ele é crente, olha, e também é da Assembleia de Deus. Pô, isso aí é crente. Essa daí, pô, essa daí é crente. Ó, sempre está no ciclo de oração, escola dominical, né? Culto de ensino, louvado seja Deus por isso, e continue assim. Mas saiu das portas da igreja, ou desse convívio congregacional, já é uma pessoa totalmente diferente. É como se estivesse tirando um traje, deixando uma roupagem e assumindo, e nem é vestindo, é tirando aquela capa e realmente mostrando um outro tipo de pessoa. Sendo conivente, né, com o engano, com o erro, com as piadas indecentes,
com propostas indecentes, convivendo em meios que jamais poderia estar ali. Então, ser cheio de Espírito Santo vai impactar, porque se é cheio do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo, em outras palavras, está sobre o poder atuante e influenciador do Espírito Santo. E já diz Espírito Santo. Então ele vai ser ousado no seu testemunho cristão, como testemunho cristão, tanto no pregar a palavra como no viver a palavra. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Conhecemos irmãos que perderam o emprego porque eram irmãos, eram cristãos autênticos, e não de carteirinha, e não de convicção intelectual, e não de uma confissão apenas congregacional. Ser de uma confissão somente congregacional é aquele que só é crente porque ele está ali, e aqueles que estão ali entendem e tem ficam nessa expectativa e nessa confiança de que realmente eles são crentes. Esta é. Agora, fora da igreja, ninguém sabe que ele é. Eu servi o quartel, a escolinha da Polícia Militar, e o meu melhor amigo, ele era um crente. Mas em momento algum, não julgando ele, é o que ele mesmo falou depois no final, e eu chamei a atenção dele por isso, na época, no momento que ele falou. Ele atuava e eu não era crente. A minha vida era uma vida secular, uma vida de qualquer pessoa que não tem temor de Deus e que tá à mercê da sua própria inclinação humana e pecadora. E ele estava ali no nosso meio, participava, íamos, observe bem, quando não era crente, íamos ali, né, para assistir filmes que não deveria, né, quando da folga do quartel. Porém, quando da formação da Polícia Militar, e quando do dia a dia nosso, quando ele apareceu certa feita lá no quartel onde eu estava servindo, diante de uma conversa, ele falou: não, mas eu sou crente. Ele falou: eu sou crente. Eu falei: tu era crente? Sério? Porque foi quando ele foi nessa ocasião, eu era crente. Eu comecei a falar com ele sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. Ele falou, aí ele concordando, falou: eu também sou. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser ousado, é ser crente aonde ele estiver, independente do lugar que ele esteja. Aqui, ser crente na época da igreja era alvo de perseguição, era alvo de açoite, era alvo até mesmo de prisões e até mesmo de mortes. Então, carecia ser cheio do Espírito Santo. E agora mudou? Com certeza, esta mesma carência e necessidade precisamos ter hoje, de ser cheio do Espírito Santo. Então, não vamos espiritualizar além do que significa ser cheio do Espírito Santo. Porque muitos têm um conceito errado, que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai estar toda hora ali, ela está sensível à voz de Deus. Verdade. Mas essa sensibilidade da voz de Deus não se revela pela falar em línguas estranhas, mas revela pelo caráter, revela pelos atos, revela pela empatia cristã, revela em externar o amor de Cristo que está derramado em nossos corações. Observe que diante de tudo isso que nós estamos aqui considerando, isso nos faz sermos devedores. Olha aqui, estou dentro desse meio, estou dentro desse pacote. Quanto não somos devedores dessa questão? E que a lição ela vem para nos confrontar, que nós possamos orar ao Senhor. E para que, a exemplo do salmista, peçamos ao Senhor: Senhor, né, expulga-me dos pecados que nos são ocultos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, 24 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Vamos ler Pedro 4,12? 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, nós não podemos amado, estranhar o cristão, todos quantos estão dentro desse exército, que a partir da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo passa a fazer parte da igreja. O nosso legado é um legado de enfrentamento. E outra, não é de resistência, primeiramente, de que Satanás, o diabo venha, não. É pelo contrário, é de resistência pelo mover da igreja. Porque o próprio Senhor Jesus disse: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E diante disso, a consciência é que teremos aflições, passaremos por provações. E oxalá sejamos aprovados, amado. A nossa fé encontre como aquele fogo que purifica o ouro e tira as suas impurezas. Porque o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, na primeira carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele disse que a nós foi dado o privilégio, nos foi concedido, diz ele, não somente o crer na pessoa bendita do Senhor Jesus, mas também padecer por ele. Porque o cabeça é Cristo. Quando alguém persegue a igreja, está perseguindo ao próprio Senhor Jesus. Observe a oração que Pedro e João, juntamente com todos ali, fizeram. Que eles estavam perseguindo o seu santo filho Jesus. Disse Pedro, disseram ele naquela oração, se dirigindo a Deus. Então, a provação, a perseguição, ela vai acontecer. Por isso carecemos de ser cheio do Espírito Santo. Porque se não formos cheios do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Vamos dissimular com respeito ao nosso testemunho de fé. Sofreremos altos e baixos diante da nossa carreira cristã. E o Senhor não espera isso de nós. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma capacidade de orar, é a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz, como comentamos. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho, olha só, com poder, e por isso se tornar relevante
para o mundo. Primeiro ponto. Uma igreja perseverante. Isso era uma marca, né, dos primeiros passos da igreja ali em Jerusalém, igreja modelo. Suportar o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pegarem o nome do Senhor Jesus. Foi dito a eles que não falasse nem ensinasse no nome do Senhor Jesus. Esse ponto aqui nos entristece. Por quê? Esse ponto aqui nos entristece. Por quê? Porque há muitos, primeiro, que eu gostaria de pontuar aqui por 2 pontos. Primeiro ponto, por que nos entristece? Porque nós vemos pseudos irmãos, eu vou usar até esse termo, que abandonam a fé por nada, por irmão que não cumprimentou, por irmão que ao ver não deu a devida atenção para ele. Nós não estamos na igreja, amados, para servir, para ser servido. Estamos na igreja para servir. E por tantas pecuinhas de caráter congregacional, e aquele irmão ou aquela irmã simplesmente, olha, desaparece. E se fosse para um outro ministério, ainda até vamos dar um pouco de consideração para isso. Um ponto positivo para isso. Mas na verdade voltam para o mundo, para o pecado, né? E ficam aí à mercê de, inconscientemente, foi essa questão de estar servindo não a Deus, mas ao diabo. E o segundo ponto aqui que nos entristece é que há muitos ministérios e igrejas que pregam, fazem até o ID, tem até os seus trabalhos de evangelístico, porém não prezam pelo ensino, em doutrinar a igreja, ensinar os irmãos. Então ali não tem culto. Domingo só abre à noite para o culto. É 3 cultos na semana e todos eles culto. Quando um é ensino, se dá muita pouca ênfase com respeito tanto ao ensino como também à oração. E observe que nós já aprendemos que o primeiro passo é a oração. O alicerce, o terreno para se tornar fértil, para que um ministério venha ser produtivo, frutífero, como é o mandamento do Senhor que foi para o discípulo. Ide, né? Não foi vós que escolhiste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto. Aí se torna uma igreja social. Uma igreja social. É aquele ambiente, aquele ministério ali. Não há crescimento, não há frutificação. E quanto aos membros, não há mudança. Então hoje se exige muito mais de um pastor de igreja, de um líder de ministério. Por quê? Porque existe o combate. O combate antigamente, no tempo da igreja de Jerusalém, era dessas autoridades, como foi dito ali, foi lido ali. Foi das autoridades, os principais, as autoridades judaicas, religiosas judaicas, como também a secular. Hoje, além de leis que criam-se, que confrontam a palavra de Deus e que nos torna como um desafio para poder resistirmos a ela, e também temos o bombardeio pelos canais da internet. Então, uma igreja que não disciplina, uma igreja que não vela pelo ensino da palavra de Deus, é uma igreja enfadada aos seus membros serem doutrinados pela mídia, pelo YouTube, por modismos e por inovações. Porque
não estão tendo nem o exemplo e muito menos conteúdo. Então hoje se exige muito mais, né, daqueles que estão à frente da igreja. E de nós, independente até da atitude deles, estamos mais empenhados, né, imbuídos da busca do poder de Deus, do conhecimento e do comprometimento ao exercício, né, que faz parte da vocação da igreja, principalmente o de evangelizar. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem em nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e sofrimento. Ou seja, aqui também é uma importância, porque não há uma concretização. Bom, eu recebi o revestimento, fui alcançado pela promessa do Pai, né, do Espírito Santo, que tem um propósito único, né, o batismo tem um propósito do que se revela esse capítulo, no exercício da evangelização, do ID, do cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse ID se incluía ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. E isso precisa ser contínuo. Não existe esse eu estou preparado. O preparo se vai pela consciência que temos que ter da constante dependência de Deus, em todo momento, em todo tempo. Independente do que nós podemos ter como sendo usado como instrumento de Deus, temos realizado, temos feito, precisamos prosseguir. Como o próprio apóstolo Paulo, ele entendia isso, apóstolo Paulo que nós conhecemos. Ele diz aqui em Filipenses 3,13, observe bem, com todo a frutificação que ele tinha no seu ministério, um ministério frutificador, né? Abrangente, muitas igrejas Paulo abriu, mas mesmo assim, olha o que Paulo disse. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Aí ele disse, irmãos, quanto a mim, falando dele, que todos conheciam a Paulo, não julgo irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação, olha só, humana, de faculdade teológica? Não, celestial, de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, logo, amados, esse contínuo ser cheio do Espírito Santo tem que ser um alvo que nós precisamos buscar. O Senhor tenha misericórdia de nós. Como disse anteriormente, todos, diante dessa lição, estamos sendo confrontados e nos achamos como devedores, né? Essa é a verdade. Não negocia seus valores. Olha só. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhe deram ordem expressa para que ele não falasse nem ensinasse o nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque o mandamento era claro de Jesus, ide por todo o mundo. E que é que essas autoridades religiosas que estavam querendo fazer? Queriam que ele proibir deles pregar e ensinar sobre Jesus. Ou seja, eles estavam confrontando
uma primeira ordem que está acima de tudo e de todos, que era a ordem de Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negaram a sua fé. Não abriram mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípio e prática que afrontam as Escrituras. Ou seja, é fazer corpo a decisões, né, até mesmo governamentais, que implicam em uma total confronto com a palavra de Deus. É como se o presidente da República nos desse a ordem de termos que adorar uma imagem, uma escultura, assim como fez Nabucodonosor. Aí precisava de quê? Precisamos de quê? Como foi na época da igreja, que eles eram obrigados a negar a Cristo e servir a César, porque era tido como Deus. E por negarem a César e prosseguir mantendo a sua convicção de fé, foram colocados sobre o vitupério, sobre os açoites e também até mesmo culminando na morte em muitas daquelas perseguições. Os primeiros cristãos, uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Felipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam sinais que Felipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavra quanto em obras. Segundo ponto, uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, 24 a 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e, por isso, foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nelas, eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Orando em unidade, segundo subponto. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Isso fala da necessidade que precisamos compreender, né, de compartilharmos esse propósito de oração. Nós vemos hoje a questão da carência, né, da falta, da ausência de muitos no ciclo de oração, né? Temos esse testemunho, não só de ouvido, mas de vermos, né? Vivenciarmos isso. Até quando é à noite. Participei muito culto de oração à noite e eram poucos irmãos que estavam ali numa congregação que tinha muito mais número de irmãos. E ali tinha praticamente 5% ou 10% do que era aquele membrado daquela igreja. E o ciclo de oração era à noite, né? Horário em que todos tinham já trabalhado, chegado em casa e poderiam estar ali fazendo corpo a esse momento de clamor. Porque se dá para vir no culto da terça, da quinta, do domingo, da quarta, da sexta e do domingo, ainda que trabalhando, também tem que haver esse esforço pela questão do ciclo de oração. Lá no caso da nossa igreja é à tarde, sede. E ali estamos, né, para ali estarmos buscando a face do Senhor. Ali a importância de estarmos ali orando não é porque ali estará o pastor ou a dirigente do ciclo de oração. A importância de estarmos ali orando é pela compreensão que estamos estudando aqui, da questão
sermos cheios do Espírito Santo, é necessário termos, né, por costume, um altar de oração. E ele tem que ser unânime. Tem que ter um propósito único. E não divergência de propósito. Por isso que se dá o nome, né, as pessoas enfermas, para todo mundo orar junto com um propósito. Com unidade de propósito. A concordância de Strong explica que a palavra unânime vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar a diferença, entende que unidade não significa que todos são iguais no meio da igreja. Há crentes mais experientes, outros que ainda estão aprendendo, há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Vemos tanto isso aqui, como anteriormente, né? Precedendo a esse momento aqui contextual, a própria questão do cenáculo. Estavam todos juntos por um mandamento e orando com um só propósito, a chegada do revestimento. Orando fundamentada na palavra. Esse aqui é o principal, né? Que precisamos ter a consciência. Ao orarem, os crentes citaram Salmo 2, 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra, orar crendo e afirmando as suas verdades. Observamos que Josafá orou desta maneira, e tantos outros exemplos, além do Salmo 1, como também vamos ver no Novo Testamento. João falando sobre isso, dando testemunho sobre essa questão. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso da vida de oração, pela qual nós estamos aqui, sendo com vontade de aprender. Então, quero ler aqui, como deixei aqui a promessa, né, de estarmos lendo, o compromisso, né? 1 João capítulo 5, versículo 14. Observe bem, isso fala de uma convicção por conta disso. Aí, ele diz aqui, ó, João, e esta é, por isso que vem até o subtítulo ali, né? Ainda que não seja inspirado, a eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele. E qual é essa confiança? Qual é esta fé? Que se pedirmos alguma coisa, olha só, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o que é que os discípulos, naquele momento, estavam pedindo? Qual era o teor da oração de Pedro e João, juntamente com todos que estavam com ele? Orando unanimemente. Qual era o propósito? Era para que Deus desse a eles autoridade, né, poder, né, virtude, graça, para eles prosseguir testemunhando do nome do Senhor Jesus. E ainda pediram. E que se seguisse a cura, sinais de cura, milagres, para que o nome do Senhor fosse conhecido, glorificado. Tudo que fizemos na igreja tem que se objetivar, em primeiro lugar, se não muitas delas, unicamente a glória de Deus. E o que aqui diz a Bíblia? Eles oraram e a oração deles estava estreitamente ligada à vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? É que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade para ser salvo. Isso só acontece através do agir e do mover da igreja na pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os crentes oraram
consciente do obstáculo que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. E eu até coloquei aqui, ó. Ai, caramba. E eu até que coloquei aqui, ó, do livro, né, do escritor aí. Não, ser perseverante não significa aceitar a circunstância passivamente, nem tampouco uma atitude quietista. Ou seja, Pedro, João e os irmãos podiam aceitar passivamente ali a situação e ficar na deles, continuar na sua vida cristã, no seu dia a dia orando a Deus, lendo a palavra, congregando, adorando ao Senhor. Pregar? Não, não podemos. Ele falou que não pode. Não devemos. Olha, e a ameaça dele? Eu, hein? Foi isso que eles fizeram? De maneira alguma. E aqui eu coloquei, né, diante desse significado, né, que achei importante aqui estar passando para vocês também, né, quem não tem esse livro, né, de apoio. Ele diz aqui, e nem tampouco uma atitude quietista. Diante da diversidade significa, sim, agir na força do Espírito Santo, tendo como lastro as suas ações a orientação da palavra de Deus. Então, os crentes oravam conscientes do obstáculo. E eram cheios do Espírito Santo, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado aqui ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. É, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Aqui o nosso irmão e o conteúdo não está nos fomentando sermos crentes desobedientes às autoridades constituídas por Deus, de maneira alguma. Romanos 13:1 continua sendo. Para que nós sejamos sujeitos à autoridade, continua valendo. Só não podemos obedecer, tendo como exemplo não só de Pedro, mas tantos outros, princípios e mandamentos que confrontam a vontade de Deus e os seus princípios. Esse sim, nós podemos nos colocar como, né, desobedientes. Não precisamos obedecer às ordens do governo, às ordens de leis que estão totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus, né, que nos coloca contra Deus. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais da igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos, os apóstolos é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. E por último, ousadia na exposição da palavra. Escritura dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. E aqui ainda, trazendo um pouquinho ainda e complementando o ponto 2, também essa questão dessa desobediência, ela também tem que se dar até dentro do campo congregacional. Quando um irmão ou até mesmo um líder venha deliberar algo
que é contrário à palavra de Deus. Deliberar algo que afronta claramente, totalmente a vontade de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Concluindo, nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Deixa eu ver se eu ver para vocês. Né? Nesta lição vimos que o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Vou voltar. Nesta lição vimos que o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Duas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tão rico conteúdo que trata aí, Pai, do princípio e da característica da igreja de Jerusalém, que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Que não seja, Pai, diferente para conosco, Senhor, mas que o Senhor venha nos fazer sensíveis ao teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos fazer, Pai, viver esta realidade, para que possamos, Senhor, a partir daí, por este poder, por esta direção, Senhor, e nesta consciência, estamos sempre fazendo tudo pela confiança e a convicção, Senhor, da tua voz, da sensibilidade da tua voz, como também da tua direção. Faz isso, Pai, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Um abraço a todos.